Bom dia, queridos amigos e amigas. 18 de abril de 2025, 4h30 da manhã, aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10h30 da manhã lá na Ucrânia, e durante a noite a Rússia lançou um ataque combinado de mísseis e drones. Abatidos: 0 míssil balístico Iskander-M. Então, um míssil balístico Iskander-M não foi abatido. Ele é muito rápido, é balístico, então é complicado para abater. Dos 5 mísseis de cruzeiro Iskander-K, 3 foram abatidos. Então, difícil, mas não impossível. Drones Shahid foram 37 lançados, 23 abatidos pela defesa antiaérea, outros 10 drones Shahid foram perdidos no local e não atingiram o alvo pretendido. Então, 10 e 23, 33, 4 passaram. Tá? Vamos às baixas, porque, como eu disse, o Putin, por causa desse desfile aí militar de Dia da Vitória, de 9 de maio, deu ordem para que todas as frentes atacassem, como se fosse uma ofensiva de primavera. O problema da ofensiva de primavera é que a Rasputitsa não concorda, eles não combinaram com a lama, então entra e fica atolado. Mas, aonde eles conseguiram avançar, avançaram e, graças a Deus, foram todos destruídos. Teve ataque, colunas em todo lugar e muito pouco soldado conseguiu voltar e fugir, né, e voltar para casa, porque a grande maioria ficou no chão. Foram 1.530 soldados mortos, 8 tanques, 40 blindados de transporte de tropa, 88 peças de artilharia. Ah, como é que tem tanta peça? Coreia do Norte. E agora descobrimos que a China também está ajudando com material de artilharia. Um lançador múltiplo de foguetes, um sistema antiaéreo, 140 UAVs, 312 veículos de logística. Lógico, se teve esse ataque em massa com tantos ataques por dia, teve batalhas aí que duraram 2h30. Naquele repórter da Ucrânia, tem filmes. Eu todo dia boto na descrição desse vídeo, porque ele mostra com desenho, com gráficos, como é que foram os ataques, como é que foram tudo. Vale a pena ver o repórter da Ucrânia. Está em português, então ele tem várias línguas. Em português também funciona bem. Agora, normalmente todo mundo me pergunta, e esses equipamentos especiais que sempre tem um destruído, 2 destruídos? Eu nunca falo porque eu não sei que equipamentos foram esses. Só que hoje foram 51. 51 é uma cachaça brasileira. Então o pessoal diz que 51 é uma boa ideia. Então, 51 equipamentos. Aqui na coluna do lado, tá vendo? Estou levantando. Tem a Meloni, né? Primeira-ministra da Itália, conversando com Dr. Donald, Pato Donald. Então, aquela fala que vocês vão ver a seguir, de que ele disse, não, eu não responsabilizo o Zelensky, não sei o quê. Então, foi agora com a Meloni. Porque antes, para os repórteres, ele tinha dito de cara que ele não gostava do Zelensky. Vamos ver mais umas notícias das falcatruas cometidas pela Rússia durante a noite. A imagem que está na tela são de bombeiros que extinguiram um incêndio de 700 metros quadrados em Mykolaiv, após um ataque de drone russo. Mas a Rússia abusou essa noite. A defesa aérea funcionou contra drones do tipo Shahid nos subúrbios de Kiev. Também uma pessoa morre em consequência de ataque de drones em Sumy durante a noite. Sumy é aquela cidade que foi atacada com míssil balístico de fragmentação. Deixa eu
parar esse filme aqui antes que comece a aparecer morto. Outra notícia: pelo menos uma pessoa morta e mais 54 feridas em consequência de ataques com mísseis balísticos em Kharkiv, com 3 mísseis Iskander com ogivas de fragmentação. Crime de guerra. Explosões foram relatadas na cidade de Dnipro. Cessar fogo na Ucrânia, nessa fase, é irrealista, diz o representante permanente da Rússia na ONU, Nebenzia, aquele careca idiota. Aliás, cínico. A Ucrânia e os Estados Unidos, finalmente, assinaram um memorando sobre acordo sobre minerais, afirmou o ministro da Economia, Sviridenko, e adiante está a finalização do texto do acordo sobre minerais e sua assinatura, e então a ratificação pelos parlamentos, quer dizer, assinaram, mas tem que levar para os parlamentos dos dois lugares, dos Estados Unidos e da Ucrânia, para ver se está tudo de acordo com as normas e a Constituição. Outro assunto: uma pessoa ferida em ataque aéreo com bomba ODAB 1500, imagina, 1500, um absurdo, contra a casa residencial em Kupiansk, região de Kharkiv. Uma bomba de 1.500 quilos numa casa deve ter arrebentado o quarteirão todo, não só a casa. Grande incêndio é registrado na parte central de Mariupol ocupada. Aí, muitas vezes me perguntam por que não atacam a região ocupada, né? Donbás, Mariupol, a própria Crimeia. É porque tem muito ucraniano. É complicado você soltar bomba em cima da cabeça de ucraniano. Então, sabe, é complicado. Mais uma notícia. Chefe do gabinete do presidente da Ucrânia disse que reuniões das delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos, bem como de representantes dos países participantes daquela coalizão dos dispostos, foram realizados em Paris. Diversas reuniões foram realizadas com o ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiga, ou Sybiga, como eu vi um repórter falando, e o ministro da Defesa, Rustem Umerov. Em particular, negociações bilaterais foram realizadas entre a delegação ucraniana e a delegação norte-americana, composta pelo secretário de Estado Marco Rubio e pelos representantes especiais dos Estados Unidos, Stephen Witkoff, o idiota, e Kit Kellogg. Reviveu, apareceu, sei lá, né? Tinham botado ele no ostracismo e agora ele está aparecendo, apesar de que apareceu para dizer besteira. O porta-voz do Departamento de Estado, Bruce, disse aos repórteres que o mundo civilizado espera para ver se a Rússia realmente leva a sério o fim dessa catástrofe na Ucrânia. E, finalmente, né? Por último, mas não menos importante, um Twitter do POTUS. Vocês sabem quem é o POTUS, né? Aquele mocinho louro que tem um tupete estranho. Sabem de quem que eu tô falando, né? E ele, então, já mudou de novo. Cara, cada hora ele diz uma besteira. E o pior é que os repórteres publicam. Então, você fica colecionando besteira. Ele disse, acho que ele estava falando com a Meloni da Itália, não tenho certeza. Não responsabilizo o Zelensky, mas não estou exatamente entusiasmado com o fato de a guerra ter começado. É uma guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente. Haveria milhões de pessoas vivas agora que estariam mortas. A única coisa desse texto todo que realmente faz sentido é isso. Se a guerra não tivesse começado, um monte de gente que morreu não teria morrido. Puxa vida, o cara é inteligente pra burro, né? Porque não estou exatamente entusiasmado com o fato da guerra ter começado. E quem tá? Nem Putin tá. Apesar do Putin estar fazendo essas maldades todas, a economia do país dele foi pro espaço. Então, não tem ninguém satisfeito. Quer dizer, sabe?
É uma guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente, isso é discutível. Porque eu já disse isso em vídeo passado, nós temos um membro que é de Genebra e acompanha esses dignatários todos que vão se reunir lá na Suíça, e ele mostrou o crachá, ele estava naquela reunião, naquela cimeira, um ano antes da invasão, ou alguns meses antes da invasão, onde o Putin se reuniu com Biden. Então, Putin informou o Biden que ia invadir e o Biden não fez nada. Muito bem. Se fosse o Diabo Louro, você acha que ele teria feito alguma coisa, ele com o rabo preso com o Putin? Ah, não vem com... É fácil falar, né? As palavras custam muito pouco, é só abrir a boca e blá, blá, blá. Agir é uma coisa muito diferente e o buraco é mais embaixo. Quanto a não estou exatamente entusiasmado, não responsabilizo Zelensky, mudou, porque ontem ele disse que a culpa da guerra era o Zelensky começou a guerra, sendo invadido. Deixa eu respirar. Essa é a notícia que eu dei há pouco. Ucrânia e Estados Unidos assinaram um memorando de intenções para finalizar um acordo sobre os recursos do subsolo, com o objetivo de impulsionar o investimento e lançar um fundo de investimento para a reconstrução da Ucrânia. O acordo promete grandes melhorias de infraestrutura e uma cooperação mais profunda com os Estados Unidos, que é o que realmente está faltando nesse samba do crioulo doido. Muito bem. Dadas essas notícias iniciais, vamos à nossa galeria de membros e, em seguida, todas as notícias que eu coletei, principalmente no WhatsApp de membros do canal. O pessoal lá é muito ativo, eu não dou conta. Eles continuam colocando coisa, né? Como a Europa é 4, 5 horas na frente, quando eu acordo às 4, né? Os caras já estão lá desde as 9, das 10, colocando matéria e eu não dou conta. Mas, de qualquer forma, vamos ver o que eu separei para vocês. E, no final, na minha despedida, um texto escrito pela Dona Mergulhinha para o dia de Páscoa. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Olha como essa política suja é difícil de entender. Zelensky tentou comprar Patriot, o maluco lá negou. Aí ele tentou comprar mísseis para o Patriot, porque o Patriot, que é caro, muito caro, não funciona sem os mísseis de Patriot, que também é caro.
E ele também negou. Quer dizer, francamente, Trump está tentando desarmar a Ucrânia para facilitar o trabalho do Putin. Ponto. Ainda teve a infeliz ideia de mandar aqueles dois rabirobiscas para tentar convencer a Europa de também não ajudar. Saíram com o rabo entre as pernas porque a Europa botou eles para correr, porque a Europa vai continuar ajudando. Muito bom. Isso aí é um lado do esquema. Quer dizer, o americano tirou a máscara, ao contrário de um amigo nosso que acha que ele vai cair na realidade, que o povo que vai... Não. Ele é um ativo russo, está fazendo o trabalho dele e ele foi pago para isso, e muito bem pago. Foram 560 milhões de dólares para ele comprar o Hotel Plaza, né? E isso foi o primeiro hotel que ele comprou e a primeira ida dele a Moscou. Ele pode ter ido outras vezes e ganho mais dinheiro porque ele é safado. Bom, esse é um caso. Agora, houve isso. A Ucrânia afirma ter informações de inteligência que mostram que a China está fornecendo não só artilharia, mas também pólvora para a Rússia. Zelensky disse que acredita que representantes chineses estejam envolvidos na produção de algumas armas no território russo. Então é engraçado, porque Estados Unidos não pode ajudar a Ucrânia, porque acha um absurdo, já que a Ucrânia que começou a guerra. Como é que um país invadido começa uma guerra, eu não sei. Ah, já sei. É porque despertou a cobiça. Você lembra que alguns imbecis que atacam mulheres dizem que ela me provocou usando mini saia, usando isso, usando a beleza? É a desculpa de todo tarado, de todo safado, de todo... Bom, vamos parar, que senão o YouTube vem em cima de mim também, dizendo que eu tô... Ai, meu Deus do céu, é fogo, hein? Então você vê, a Ucrânia não pode fazer nada disso. Agora, a Rússia tem a Coreia do Norte. Imagina, a Coreia do Norte forneceu 4 navios, não sei se 800 ou 8 mil containers, já disse isso aí, foram 8 milhões de munições, mais não sei quantos canhões. Então a Coreia do Norte fornece. Agora está dizendo que a China está fornecendo pólvora, artilharia e ajudando em algumas armas. Então é Rússia, China, Coreia do Norte, Chechênia e mais Irã, né? Tudo isso contra a pobre da Ucrânia. Já o Euromaiden, em sua manchete, diz: Ucrânia recebe 40 mil motores de foguete reaproveitados do arsenal desativado do Canadá. Os motores de foguetes reaproveitados, antes destinados ao descarte, fornecerão componentes essenciais para as capacidades de ataque ar-solo da Ucrânia. Claro, a Ucrânia, com a sua indústria de defesa crescente, já representando 40% de todas as armas usadas pela Ucrânia, com esse material todo vai conseguir produzir muito míssil e drone, né? O Canadá enviou 40 mil motores para foguete ar-solo CRV-7 desativados para a Ucrânia, de acordo com uma publicação da missão de treinamento canadense Unifier. Anteriormente, a Ucrânia já havia recebido 1.300 ogivas para esses foguetes, além de mais de 2.000 motores. As Forças Armadas canadenses possuem um estoque de 83.303 foguetes CRV-7, desenvolvidos na década de 1980 e aposentados no início dos anos 2000. Contar uma coisa. Como eu já disse
diversas vezes aqui no canal, munição é igual remédio, tem prazo de validade. E um grande problema de qualquer exército, de qualquer país do mundo, é o descarte desse material. Inclusive nós, brasileiros, nós temos em Paracambi, uma cidade aqui no interior do meu estado, do Rio de Janeiro, o DCMUM, Depósito Central de Munições do Exército. Já estive lá muitas vezes, já acampei lá, inclusive com curso de cavalaria do CPOR. Lá são 69 paióis, espalhados numa área grande de floresta, e tem um rio, é muito bonito lá o lugar. Tanto que o CPOR, não sei se ainda faz, mas no tempo que eu era presidente da associação, acampava lá sempre. Um frio do cão, de noite, mesmo dentro da barraca. A barraca ficava um pouco mais quentinha que lá de fora. Por isso que umas aranhas grandes, tarântulas, entravam na nossa barraca, né? Porque era mais quentinho. Mas também, isso aí já é outra história. O que eu dizia é que eles tinham um problema. Todas as unidades mandavam para o DCMUM a munição vencida. E eles tinham que descartar. Levavam para um vale bem longe e explodiam aquilo de maneira que nem o barulho, nada incomodasse eles. Mas pessoal do meio ambiente e esse pessoal do governo de proteção a isso, proteção àquilo, criava mil problemas, porque dizia que o barulho fazia mal para os animais silvestres e não sei. Então, até para explodir e descartar, nós tínhamos esse problema. Eu acredito que todo mundo tenha. Quer dizer, pegar agora um estoque desse, de 83 mil coisas que estão para descartar, ogivas, né? São 83 mil, 1.300 ogivas, 2 mil motores, quer dizer, 83 mil foguetes. Pô, pegar isso e mandar para... É um descarte de lixo para o Canadá. Então, puxa, um favor para o Canadá. E a joia da coroa para a Ucrânia, que com essas peças vai conseguir produzir 1.000 outras. Muito bacana. As duas atitudes, a de quem recebe e a de quem doa. Olha que absurdo. Guerra na Ucrânia, bombardeios mortais no início das negociações. A cidade de Dnipro, como nós dissemos ontem, foi atacada poucas horas antes do início das negociações em Paris, das quais participaram representantes americanos e ucranianos. A legenda dessa foto é: bombeiros apagam incêndio após um ataque russo em Dnipro em 17 de abril de 2025. Pelo menos 3 pessoas morreram em um ataque de drone russo na cidade de Dnipro, no sudeste da Ucrânia, na noite de quarta-feira. Uma jovem estava entre os mortos, disse o governador da região, Cyril Isaac, em uma mensagem publicada no Telegram. Cerca de outras 30 pessoas ficaram feridas, incluindo 5 crianças, 16 das quais foram tratadas em um hospital local. Vários incêndios ocorreram após o ataque, danificando pelo menos 15 prédios na cidade. O ataque ocorreu depois que a Rússia atacou a cidade de Kherson no início do dia com bombas planadoras e artilharia. Segundo autoridades ucranianas, as forças russas abriram fogo de artilharia quando os serviços de emergência chegaram ao local após o primeiro bombardeio. Quer dizer, você vê que é um crime em cima de um crime e não existe ninguém no mundo que possa parar isso. A ONU, eu já disse, não serve para nada. E não consegue parar porque ela, no seu estatuto, deu poder de veto justamente para o inimigo. Então, não tem como punir o inimigo porque ele tem direito a veto. O americano mudou de lado. Já estava mais ou menos de lado, segundo nós descobrimos com Biden, né? Biden vazou os planos da Ucrânia
para a contraofensiva, por isso que a contraofensiva não deu nada, porque o russo estava esperando. O Biden proibiu que a Rússia, que a Ucrânia perseguisse o pessoal em retirada quando ela ocupou Kherson e por aí vai. Então, no tempo do Biden, já havia uma inclinação dos Estados Unidos para a Rússia. Agora não, agora já estão na mesma cama, já estão dormindo juntos, já viraram um casal e agora ferrou de vez. Não sei, honestamente, o que é que uma Europa michuruca e dividida vai conseguir fazer para resolver isso. Enfim, quem viver, verá. Quando digo países michurucas da Europa, não estou querendo ofender ninguém, eu apenas me refiro ao tamanho. Do mesmo jeito que a Rússia é gigantesca e cabem vários Brasil lá dentro, se vocês olharem o mapa do Brasil, praticamente cabe a Europa toda. Deixa eu aumentar um pouquinho para ajudar. Muito bem, vamos começar lá de cima, né? Fronteira com a Venezuela. Tá vendo aqui no... Cadê o cursor? Aqui em cima nós temos Hungria. Aqui na cabeça do cachorro temos a República Tcheca, Tchecoslováquia. Em marrom a Áustria. Azul a Romênia. Em roxo a Bulgária. Opa, vamos subir. Em amarelo ali a Polônia, da direita para a esquerda. Polônia, Suécia, verde. A Itália, sei lá que cor é isso, é o tipo um rosinha. Finlândia e amarelo. Aí Bélgica, Grécia, não sei o quê. É esses pedacinhos aqui. Suíça, então, acho que é do tamanho de Sergipe, se não menor. Olha, a Ucrânia é grande, hein? A Ucrânia aqui no nordeste do Brasil. Cadê? Tá fora do mapa? A Ucrânia é grande, tá vendo? A Ucrânia... Oh, cadê o cursor? A Ucrânia, aqui no nordeste do Brasil, ao lado da Bielorrússia, em azul a Iugoslávia, aqui grandão também tem a França, olha só, Espanha e Portugal, Noruega, Alemanha, tudo cabe dentro do Brasil e o Rio Grande do Sul ainda está vazio, aqui dá para juntar mais alguns, então... E, além de serem pequenos países, com população proporcional, né? Se o país é pequeno, não tem como ter uma população como a do Brasil, quase 250 milhões. Mas o problema não é esse. O problema é que falam línguas diferentes, têm às vezes costumes diferentes, né? O pessoal dos Balcãs, região mais fria lá do norte, é diferente talvez do pessoal mais ao sul, né? Costumes por causa do próprio clima e, além disso, a desunião, né? Hungria e outros, né? Que estão do lado da Rússia, quer dizer, isso é que eu quis dizer, que acho difícil criar uma força europeia unida, porque ainda não é unida. Um post de hoje no mundo militar. Mais uma vez, os Estados Unidos votaram ao lado da Rússia e de outras ditaduras como Coreia do Norte, Nicarágua e Belarus contra uma resolução da ONU. O motivo alegado pelos Estados Unidos é que o texto da resolução diz que, aspas, condenamos a invasão russa da Ucrânia, fecha aspas. Então, quem poderia imaginar ver um mundo onde os Estados Unidos está de braço dado com as piores ditaduras do mundo? Rússia,
Coreia do Norte, enfim. E, por conta dessa guerrinha fiscal entre China e Estados Unidos, a China, em transações com a Europa, aceita o euro como moeda internacional, no lugar do dólar. Mais uma vez, os Estados Unidos saem perdendo na queda de braço com Xi Jinping. Eu sempre disse que a necessidade é a mãe de todas as invenções, pois armas de micro-ondas contra drones. Já tinham laser, agora micro-ondas. Ficou conhecido que o Reino Unido testou com sucesso armas de micro-ondas contra drones. Essa arma pode ser usada como defesa aérea e também pode ser encontrada na Ucrânia. Sobre isso escreve o Financial Times. O material diz que o novo sistema Rapid Destroyer, durante testes recentes, neutralizou 2 enxames de 8 drones. Então, é isso. Muito mais barato do que gastar munição, né? Gasta energia elétrica. E se isso já era usado para quebrar cristal, agora vão usar para derrubar drones. Já esta manchete diz que a OTAN pratica táticas ofensivas que podem levar para dentro da Rússia. O comandante do Comando Aéreo Aliado disse à BFBS Force News que o maior exercício aéreo da OTAN do ano viu o pessoal praticar táticas que poderiam ser usadas se houvesse uma missão ofensiva tentando levar aeronaves para dentro da Rússia. O exercício Ramstein Flag envolveu mais de 90 aeronaves e mais de 2.000 pessoas de 15 dos 32 países da OTAN, que operavam em 12 bases diferentes pela Europa. O centro principal ficava na base aérea de Leeuwarden, na Holanda, lar de muitos de seus F-35. Eles estavam praticando como a OTAN lidaria com o cenário envolvendo uma invasão de território aliado. Esse é o vídeo que está no jornal. Então vou rodar porque é coisa aérea, né? Não vai mostrar nenhum morto. E também é treinamento, não vai mostrar bombardeio. O YouTube disse que ontem eu estava incitando a violência quando eu mostrei aquele drone acertando aquela base dos 112 lá. Tal comando russo que andou bombardeando Sumi. Então eles, aliás, já atacaram 2 vezes aquela base, que é justamente para não deixar pedra sob pedra. Então, tá aí um filmezinho para quem gosta de ver avião. E é bom ver um pouco de movimento, já que o YouTube praticamente bloqueia. Aí você vai dizer, mas tem gente aí que mostra. Claro, tem gente que tem outro tipo de patrocinador e não é o sistema de monetização do YouTube. Então, aí ele faz o que bem entende, mostra. Entenderam, né? Vocês ficam me provocando e sabem que eu falo mesmo. Eu tenho a língua solta. Olha o F-16 aí. Já o Ukrainska Pravda diz que ucranianos reprimem ataque russo no sul do país e destroem 29 veículos blindados. Tem um vídeo que, logicamente, eu não posso passar. Imagina, o vídeo de ontem foi punido porque mostrava aquele drone atacando aquela base lá em Súdia. Enfim, só mostrava isso, lembra? Aquele drone caía explodindo. O cara disse que isso era violência e aí proibiu o anúncio ontem. Deixa pra lá.
As forças de defesa ucranianas repeliram um ataque russo em larga escala, lançado em 16 de abril por volta das 18 horas no sul da Ucrânia. A operação envolveu pelo menos 320 soldados, 40 veículos blindados, 3 tanques e cerca de 10 quadriciclos, atacando a linha de frente perto de Piatkatsky, Stepov, Lobikov, Mala Tomashka e Mali Chernbak. A composição do grupo de assalto inimigo: pelo menos 320 pessoas, 40 unidades de veículos blindados, 3 tanques, cerca de uma dúzia de ATVs. Detalhes: em 16 de abril, as forças russas lançaram um ataque em larga escala contra posições ucranianas, utilizando um número significativo de veículos blindados e efetivos. Os russos mobilizaram unidades do 58º Exército de Armas Combinadas do Distrito Militar do Sul. Os combates ocorreram perto dos assentamentos de Piatkatsky, Stepov, Lobikov, Mala Tokmashka e Mali Chernbak. Os defensores ucranianos relataram que o reconhecimento aéreo detectou a movimentação russa a tempo. Para repelir o ataque, os ucranianos utilizaram drones e artilharia, como sempre. A primeira derrota de equipamentos russos ocorreu a 8 quilômetros da linha de contato, quando 3 veículos de combate de infantaria foram destruídos. A batalha durou mais de 2 horas e meia, durante as quais as forças ucranianas atacaram ativamente os russos com diversos meios. Bacana, bacana. Não posso passar o vídeo. Como resultado do combate, os russos perderam 29 equipamentos e 140 soldados. Além disso, 3 tanques foram danificados. O Reino Unido apoiará o envio de mísseis de cruzeiro Taurus pela Alemanha para a Ucrânia, segundo o Telegraph. Friedrich Merz, o novo chanceler alemão, indicou que fornecerá mísseis de cruzeiro à Ucrânia em coordenação com aliados europeus e não restringirá seus alvos. Aí o chato vai dizer: mas você acabou de dizer isso. Você acabou de mostrar isso. Eu sei, mas olha só. Essa imagem está mais bonita. O Taurus está passeando sur la mer, sobre o mar. Olha só que beleza. Estou torcendo que esse Taurus chegue logo, que afinal essa novela eu já ouço. Normalmente brincando eu digo eu já ovo. Aí minha mulher briga. Não é ovo, é osso. Eu falei osso é de cachorro, ovo é de galinha. Então você está vendo que só em ver essa imagem eu já fiquei feliz. O futuro chanceler alemão, o Friedrich Merz, diz que estaria disposto a enviar mísseis de cruzeiro Taurus para a Ucrânia. Ele já disse isso várias vezes. Mas também indicou que os mísseis teriam permissão para atingir alvos russos de alto valor, especificamente a ponte da Crimeia. Merz assumirá o cargo logo no início do próximo mês. Estamos na expectativa. Ai, meu Deus do céu. Isso aí é da série Trump versus Putin. A cena final do episódio final da temporada final. Ah, esqueci de mostrar os detalhes dos sapatos. Olha só. Tá vendo? Os sapatos sujos. E aqui no Putin, não sei se você notou, né? Tem uma garrafa. Tá vendo? Ó? Tem uma garrafa aqui no peito dele. É vodka, com certeza. Os criminosos, quando se encontram, olha só, a felicidade do Lavirov. É raro vê-lo sorrindo assim feliz. Lavirov, eu sei que é Lavrov, mas para mim é Lavirov mesmo e pronto. Conversou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Moscou afirma estar em consultas com Washington
após o recente encontro de Putin com o enviado de Trump, o outro cretino Witkoff, e a Rússia afirma estar pronta para trabalhar com os Estados Unidos para eliminar as causas profundas da guerra que iniciou, e o governo americano, ingenuamente, se aproximando de Moscou, com certeza vai acabar caindo nessa, né? Os americanos parecem crianças bem pequenas que você aciona assim com um pirulito e elas vêm correndo. Cruzes, nunca podia imaginar um país outrora tão sério. Caiu a máscara. É a frustração que, enquanto que ele é mal visto no mundo inteiro, Zelensky é aclamado aonde vai. Trump confirmou que não gosta de Zelensky e voltou a falar besteira, como sempre. Não o estou culpando, mas não diria que ele está fazendo um ótimo trabalho. Não sou um grande fã dele, disse Trump sobre Zelensky. Tá na cara, morre de inveja. Enfim. Da série Quando os Criminosos se Encontram, Zelensky disse que o enviado de Trump, Witkoff, está espalhando narrativas russas sobre a guerra na Ucrânia. Zelensky deixa bem claro, Witkoff não está trabalhando pelos interesses da Ucrânia. No mínimo, ele parece estar do lado da Rússia. Ué, devia ter mandado tirar o Witkoff do mesmo jeito que a Rússia mandou tirar aquele general bobão. Hein? Tá na hora da Ucrânia romper relações com os Estados Unidos, já que de lá não vai chegar nada bom. Tenho certeza de que você não vai se impressionar com essa notícia. É mais do que conhecida. A Rússia está confiscando milhares de apartamentos de ucranianos em Mariupol, que é o que ela faz em todas as áreas que ocupa. A BBC Verify confirma que pelo menos 5.700 casas foram apreendidas desde julho de 2024. Podemos confirmar isso. Fontes que moravam em Mariupol nos contam que os moradores estão sendo forçados a retornar às áreas ocupadas ou correm o risco de perder tudo. Os russos estão indo de casa em casa e se você não mora lá, eles tomam. E para terminar, Zelensky alerta para possíveis novos ataques russos perto da Páscoa, citando informações de serviços especiais ucranianos. Totalmente em linha com a forma como a Rússia opera, atacando durante eventos religiosos, simbólicos e com aglomeração de pessoas para causar o máximo de baixas. E eu aqui deixo uma pergunta: por que a Ucrânia não faz o mesmo no famoso desfile da vitória de 9 de maio, lá na Praça Vermelha? E assim, chegamos ao final de mais esta edição, que esperamos tenha gostado. Em tempos sombrios, como os que a Ucrânia ainda enfrenta com coragem e dignidade, a Páscoa chega como um sussurro de esperança. Ela nos lembra que mesmo após o mais longo inverno, a primavera sempre floresce. Que essa celebração, marcada pelo renascimento e pela luz, inspire fé nos corações que resistem, nos olhos que choram e nas mãos que ajudam. A dor da guerra é real, mas também é real a força de um povo que não desiste, que renasce a cada dia como Cristo ressuscitado. Neste domingo de Páscoa, que a paz se insinue entre os ruídos, que a esperança floresça nos escombros e que o amor pela vida, pela liberdade, continue sendo a chama que guia cada passo. Depois da escuridão,
sempre haverá um novo amanhecer. Feliz Páscoa a todos que acreditam que a luz é mais forte que a escuridão. Termino com o tradicional abraço a todos os amigos e amigas, em especial ao Carlos Caldeira, que nos ouve de Salvador, Bahia, e até amanhã, se Deus quiser.